Quando a mulher negra se movimenta, toda a sociedade se movimenta com ela. É nesse espírito e nesse ideário de Angela Davis que nós estamos aqui nessa live para discutir violência política contra as mulheres negras. Queremos saudar a nossa ancestralidade, trazer a Marielle Franco e o nosso contínuo pedido de justiça, trazer Luísa Bairros, Gertrudes Maria, Carolina Maria de Jesus, Lélia Gonzalez, Esperança Garcia e tantas outras que vieram antes de nós. Lembrar dos 260.900 pessoas que morreram em decorrência da Covid-19 no Brasil. Saudar todas as pessoas do Brasil que estão nesse momento conosco, acompanhando a nossa live, e principalmente saudar as nossas queridas vereadoras Ana Lúcia Martins, desse diálogo e dizer que para nós, da MNB, é uma honra muito grande tê-las conosco. Dizer que, lamentavelmente, a Lívia Duarte, vereadora de Belém, não pôde participar, né, por estar com Covid. Dentro do possível, ela está bem, mas precisa ficar de repouso. Essa live, né, intitulada Mulheres Negras contra a Violência Política, se insere no conjunto de ações de luta realizado pela MNB. É o Março de Lutas. É uma agenda coletiva para reafirmar, né, a resistência negra no Brasil, demarcando a nossa luta contra o patriarcado, o racismo, a LGBTI-fobia e as diversas formas de violência, por ocasião do Dia Internacional da Mulher, 8 de março, e o Dia Mundial de Luta contra o Racismo, dia 21 de março. Então, a gente convida vocês a acessarem as redes sociais da Articulação de Mulheres Negras Brasileira para entrar em contato com a nossa agenda, com ações que vão ocorrer durante todo o mês de março. Então, nós estamos aqui para falar de violência política, né, que é a violência de gênero, que atinge as mulheres no campo da política, uma violência que se expressa de várias formas, né, uma violência que é contra a liberdade de expressão, contra os direitos políticos, atinge as mulheres historicamente, mas com um significativo impacto para as mulheres negras, cis, trans e travestis. Estas que por muito tempo estiveram no campo da invisibilidade e subrepresentação nos espaços de poder, sobretudo nas casas legislativas. Não é à toa que nós temos aqui, né, esse conjunto de mulheres que são a primeira vereadora, a primeira vereadora negra, a primeira jovem negra, a primeira trans negra a ser eleita no pleito eleitoral de sua cidade. As experiências dessas parlamentares que aqui estão nos dão a ideia de como o racismo, o sexismo, o patriarcado, a LGBTfobia atua constantemente para silenciar vozes negras. Como a violência política se efetiva a partir de interrupções, de falta de acesso, de impedimentos de seguir com a candidatura, com o mandato, os tantos ataques físicos, xingamentos, ameaças, tentativas de assassinatos, ataques virtuais, tantos, né, ocorridos no último processo eleitoral de 2020. Então, essas mulheres vão trazer para nós essa experiência, né, dessa vivência da violência política, mas, sobretudo, as estratégias de enfrentamento a essa violência. Alguns dados dimensionam um pouco o quadro tanto de ocupação dos parlamentos por mulheres negras, cis, trans, travestis, como também as ocorrências dessa violência, né? 53% de 300 prefeitas eleitas nas eleições municipais de 2016 sofreram assédio ou violência política. Instituto Alzeiras. 30 pessoas trans foram eleitas no Brasil em 2020. Revista Gênero e Número. 3.521 mulheres negras foram eleitas em 2020. TSE. E 52% das entrevistadas na pesquisa realizada pelo Instituto Marielle Franco
relataram que sofreram racismo durante o período eleitoral. Então, é com essas informações, né, com essa intenção, que a MNB convida Érica Hilton, Ana Lúcia, Dandara e Carol D'Artora para dialogar conosco nesse momento. Nós faremos uma rodada, né, de conversa, cada uma terá 15 minutos para falar, a gente vai ficar atenta a esse tempo, e eu já peço licença às demais, porque a vereadora Érica Hilton, ela vai precisar sair, então ela vai falar primeiro. Então, assim, para nortear esse diálogo, a gente pensou em trazer as seguintes reflexões, né? Primeiro, a experiência de cada uma de vocês nesse campo, né? De ter empreendido uma candidatura, uma campanha e ter sofrido inúmeros ataques, inúmeras violências. E aí, um outro ponto seria como se dão ou como tem sido construída as estratégias de enfrentamento à política, à violência política contra as mulheres negras. Isso pensando, para além dessa estratégia da segurança, né, pessoal, que é muito importante, mas como é que esse debate está posto, como é que a gente pode avançar, como é que os partidos, os movimentos, os sindicatos e demais setores da sociedade precisam estar atentos a essa questão que é tão presente no nosso cotidiano, né, de mulheres negras, cis, trans, travestis. Então, agora eu quero convidar a vereadora Érica Hilton, ela vai ser a primeira a falar, e eu vou trazer um pouco dessa biografia da Érica Hilton. Érica Hilton é vereadora eleita da cidade de São Paulo. Ela é negra, transvestigênero, foi a mulher mais bem votada de 2020 em todo o país, a mais votada do PSOL, que é o seu partido, e é a primeira trans eleita para a Câmara Municipal paulistana, com mais de 50 mil votos. É ativista dos direitos humanos, na luta por equidade para a população negra, no combate à discriminação contra a comunidade LGBTQIA+, e pela valorização das iniciativas culturais jovens e periféricas. Então, Érica Hilton, fique à vontade, você tem 15 minutos para fazer a sua fala. Bem-vinda. Muito obrigada, agradeço demais ao convite, boa noite a você, boa noite às outras companheiras que estão dando abertura a esse março de luta. Preciso dizer que é uma alegria para mim estar aqui, né, junto com ela, junto com você, abrindo este mês que vai ser sim um mês de muitas lutas, é o mês da mulher, é o mês que se lembra a execução brutal de Marielle Franco, é um mês marcado enfim, por muitas lutas que vão se atravessando, e eu fico muito honrada de estar aqui compartilhando este momento com outras mulheres negras que no Brasil afora têm se colocado como construtoras de uma sociedade, de uma política diferente e transformadora. É lamentável que nós ainda tenhamos a ocupar esse lugar, que vir aqui para nos reunir e nos encontrar para falar das violências políticas que sofremos pelo fato de ousarmos ocupar este lugar, pelo fato de ousarmos dizer que não, nós não iremos continuar sentenciadas aos lugares que nos foram designados, nós não aceitaremos mais não estarmos presentes na política partidária, nos espaços de tomada de decisão. E aí, a partir do momento em que nós retomamos a nossa ancestralidade, a nossa história, que nós driblamos as adversidades da vida, porque para nós, chegar até este lugar e conseguir nos eleger, ter condições reais de fazermos uma campanha, nos elegermos, apresentarmos o nosso projeto político dentro desse espaço que há tanto tempo é um espaço contaminado e dominado por uma branquitude cis, heteronormativa,
afirmativa é um desafio que não está ligado só à campanha, ao fundo eleitoral, mas é um desafio que está ligado à nossa trajetória de vida, a sobreviver às mazelas, à rua, à periferia, o genocídio, cuidar das irmãs mais novas para a mãe poder trabalhar, tudo isso está ligado nessa trajetória, que a gente vem fazendo essa driblagem, vem driblando para conseguirmos chegar neste lugar, e chegamos neste lugar para pautar uma política de vida, uma política de existência, uma política de avanços, e eu digo sempre, quando nós chegamos neste lugar, ninguém precisa retroceder, nem um homem branco, nem uma mulher branca, ninguém perde o seu espaço, porque nós LGBTs, nós mulheres, nós a negritude, estamos ocupando este lugar que também é nosso por direito. A política precisa ser um espaço que representa e dá respostas à sociedade, e a sociedade ela é majoritariamente negra, majoritariamente feminina, e nós quando chegamos nesses espaços precisamos nos deparar com esse tipo de violência, que para nós mulheres negras, e aí para nós mulheres negras trans travestis, que temos um recorte de abjeção e de violência muito marcado, eu mesmo que vim das esquinas, da prostituição, da rua, conheço essa violência muito de perto, não é novo, porque eu sei que o meu corpo, eu sei que a minha presença, eu sei que o meu modo de pensar incomoda, gera um certo estranhamento, e toda a minha vida, né, foi marcada pela necessidade de se esquivar da morte, de se esquivar da possibilidade de morte. Aí a gente chega nesse espaço pensando, agora nós vamos conseguir pautar a sociedade que nós acreditamos, a sociedade em que nós estamos ancorada, e de repente a gente se depara com essas sistemáticas violências na tentativa de nos fazer recuar, de nos fazer amedrontar, de nos colocar medo para fazer com que a gente dê alguns passos para trás e abra mão deste lugar que foi conquistado há muito tempo. Os nossos passos, como Jurema Werneck nos diz, vem de muito longe. E aí nós chegamos na política, nós somos recebidas com ameaça de morte. Eu aqui em São Paulo com tentativas de invasão ao meu gabinete dentro da própria Câmara Municipal, numa demonstração explícita de que a misoginia, o racismo, a transfobia estão o tempo inteiro em constante ação para nos fazer não nos sentirmos pertencentes e legítima daquele espaço. O que estas, né, tentativas sistemáticas de apagamento, silenciamento, amedrontamento não sabem é que ao nos colocar neste lugar não estão nos intimidando, não estão fazendo com que a gente recue. E isso eu não estou dizendo que nós não estamos atenta à nossa segurança, porque nós não queremos ser mais uma Marielle, nós queremos terminar os nossos mandatos, nós queremos continuar batalhando por justiça, por Marielle. Nós queremos denunciar as mortes das mulheres negras em todo o país, o genocídio da juventude negra, o racismo estrutural e estruturante da nossa sociedade. Então nós estamos o tempo inteiro atentas, vigilantes, porque sabemos que somos mira, né? Somos alvos desta mira, mas também na tentativa de nos intimidar, de nos silenciar, nós nos tomamos de coragem, nós nos tomamos de força, porque a nossa trajetória e a nossa luta ancestral, ela é embasada na resistência, na resiliência. Então, estas experiências da violência política, que têm sido muito graves, desgastantes, preocupantes, porque também demonstra para que rumo o nosso país está indo, né? Nós conseguimos esta eleição expressiva de mulheres negras, da comunidade trans, mas nós também temos visto o quanto a sociedade tem se organizado para fazer resistência à nossa chegada no espaço político, o como a sociedade se incomoda em nos ver em outros lugares que não na prostituição, que não nos cargos no subemprego, senão nesses lugares que já nos foram designados por conta da nossa pele, por conta da nossa identidade de gênero, e quando a gente chega, nós causamos tanto estranhamento que somos recebidas com estes tipos de violência, com esse tipo de agressão, porque não nos querem ali, porque sabem que a nossa presença ali significa uma transformação da política como um todo, significa uma transformação da sociedade como um todo, e que nós temos projeto. Nós não chegamos ali porque somos filhos de políticos, porque viemos traçando uma política dentro desse mundo da política. Nós chegamos aonde nós chegamos porque nós temos projeto, porque nós construímos um projeto, porque nós temos um norte. E esse projeto faz um enfrentamento direto às estruturas patriarcais, racistas, às estruturas capitalistas e a tudo que eles mais odeiam. Então as experiências são experiências
muito danosas no que diz respeito, inclusive, à nossa atuação política, mas também à nossa saúde mental, porque nós entramos numa espiral do medo, numa espiral da preocupação, e não sabemos o quão vulneráveis e até onde essa onda de ódio, de polarização política do nosso país pode levar essas violências. Como eu disse, por exemplo, ver dentro da própria Câmara Municipal, a maior Câmara da América Latina, que tem todo um aparato de segurança, o meu gabinete tentando ser invadido por alguém que se dizia de um grupo chamado Garçom Reaça, do Círculo Militar da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, porque queria algum tipo de contato, queria algum tipo de intimidação direta. E aí isso gera uma certa preocupação, porque a pergunta que foi feita para a reflexão da fala era como que nós vamos garantir, e eu acho que tem sido uma pergunta muito pertinente neste março, né, que nós vamos ter aí o 14 de março, que é quem cuida das mulheres negras eleitas, quem protege as mulheres negras eleitas, quem garante que essas mulheres possam continuar exercendo seus mandatos com segurança e implementando seus projetos de sociedade com segurança. Eu vejo muitas iniciativas que se desdobram na tentativa de nos proteger, na tentativa de nos dar seguridade para que a gente possa atuar legislativamente, mas eu ainda acho que precisa uma discussão e uma maturidade mais profunda, porque estamos inseguras, porque estamos passando por um momento muito grave e muito crítico no nosso país. As ameaças que nós vemos, eu recebo, as companheiras recebem, não são ameaças, são ameaças profundamente graves, gravíssimas, e nós precisamos cada vez mais nos juntar, cada vez mais nos aquilombar, cada vez mais trocar e nos fortalecer entre nós mesmas, porque as respostas para a proteção e para a continuidade do projeto político de mulheres negras está em nós, as mulheres negras. Somos nós quem temos as respostas sobre isso. Apesar de o alvo estar mirado para a nossa cabeça, nós não paramos nenhum segundo. Nós não fomos intimidadas por este medo. Este medo serviu como um combustível para que nós denunciássemos as violências que estávamos sofrendo, para que nós fortalecêssemos as companheiras que estavam sofrendo violência nas suas cidades e para que nós soubéssemos que estas violências é fruto deste trabalho que nós estamos construindo. Então é uma coisa muito danosa no ponto de vista da democracia, no ponto de vista da participação das mulheres no espaço da política, mas também é um fortalecimento entre nós, porque nós só chegamos nos lugares onde chegamos porque viemos nos fortalecendo ao longo dessa trajetória. E muitas de nós nem nos conhecemos, muitas das vezes. Acabamos nos conhecendo, às vezes, em situações não tão agradáveis, mas nós sabemos que ao longo dos caminhos que nós traçamos e que nos trouxeram até aqui, foi cada uma no seu espaço, no seu território, construindo e mantendo viva estas nossas lutas, estas nossas narrativas. Então, o que esta onda de ataques políticos também tem nos mostrado e tem feito acontecer é esta junção das mulheres negras para que possam exercer os seus mandatos, para que possam exercer o direito democrático do qual foram eleitas e para que a gente consiga também avançar. Porque, como eu disse no início, o nosso projeto é um projeto democrático, horizontal, plural, participativo e que ninguém mesmo precisa dar nenhum passo para trás para nós passarmos. Porque, como você disse no início, a frase de Angela Davis, quando uma mulher negra se movimenta, a estrutura da sociedade se movimenta junto com ela e se movimenta para um lugar melhor, por um lugar positivo desse em que nos encontramos hoje. E é tudo o que eles mais temem, esta revolução que nós somos capazes de fazer. E eu acho que, assim, para ir para o encerramento, até porque já pedindo desculpa de não poder ficar até o final, para ouvir as minhas companheiras, nós estamos aqui numa agenda louquíssima, porque enquanto eles tentam nos paralisar, enquanto eles tentam nos aniquilar, nós vamos nos aquilombando, nos ajuntando e fazendo a revolução. Nós hackeamos esta política e seguiremos hackeando em todos os lugares por onde nós passarmos. Então eu já me desculpo, mas que nós sigamos fazendo a revolução, porque essas ameaças e esses ataques políticos são reflexo da fragilidade e do medo que essa branquitude cis hétero-masculina que sempre ocupou a política sente ao ver mulheres poderosas, mulheres conscientes de suas lutas, mulheres que sabem das suas trajetórias, mulheres que estão ancoradas, embasadas na ancestralidade, na luta de outras mulheres que abriram caminho para que nós hoje pudéssemos estar aqui e nós temos projeto de
nação, nós temos projeto de cidade, nós temos projeto de país, nós temos projeto de humanidade, mas essas humanidades só poderão ser validadas e legítimas quando nós, mulheres negras, pobres, periféricas, trabalhadoras, mães, LGBTs, sairmos deste lugar desumanizador. As nossas humanidades precisam ser legitimadas para que esse processo humanizador do projeto político de mulheres negras sejam implementadas. Enquanto nós formos tratadas como não humanas, como não gente, enquanto as nossas vidas forem tratadas como vidas menos importantes, a sociedade não poderá sair deste buraco que foi cavado desde a invasão de África e das Américas. E ao chegarmos neste lugar e tentarem nos intimidar e sermos afrontadas dessa maneira, o que nós fazermos é nos fortalecer e saber: o projeto político de mulheres negras tem um rumo, tem um sentido, tem um porquê, está muito bem elaborado e construído, e nós não estamos sozinhas. Somos centenas de milhares espalhadas por aí, nos fortalecendo, nos segurando, para que nos mantenhamos vivas e possamos escancarar cada vez mais as portas da democracia, para que esse espaço seja um espaço comum e natural aos nossos corpos. Era isso, sigamos em luta. Acho que eu dei uma cortadinha, mas voltei. Vocês me ouvem? Sim. Voltei. Era isso. Sigamos em lutas, sigamos em marcha pelo bem viver, pelo conhecimento de nossas humanidades, até que todas sejamos livres de verdade, por justiça por Marielle, por justiça por todas as Marielles que morrem todos os dias, por Cláudia, por Luana Barbosa. É este projeto que nos move, é este projeto que nos traz aqui. Nós sabemos o que estamos fazendo e não será essa violência política que irá nos intimidar. Nós conhecemos a violência, nós sentimos na pele a violência. E é por isso que nós estamos aqui, para o enfrentamento e a ruptura destas violências estruturais e estruturantes. Então, axé, força a todas as mulheres negras em seus mandatos, em seus territórios, que possamos saber que estamos conectadas por uma malha energética que nos mantém viva, sadias, forte e em construção deste novo marco civilizatório e deste novo modelo de sociedade que nós há muito tempo estamos propondo e que agora começamos a propor também dentro das institucionalidades, e somos recebidas sim com esta covardia baixa desse sistema escroto, corrupto, sujo e que não aceita o projeto político que nós estamos apresentando. Mas nós não chegamos aqui para pedir licença e nem para pedir permissão de seu ninguém. Nós chegamos para hackear, para ocupar, e é isso que estamos fazendo e é isto que seguiremos fazendo. Muita força, muito axé, muita proteção. Vamos nessa, porque a nossa jornada é longa, nós não começamos agora e nem terminaremos agora. Muito, muito, muito obrigada pelo convite. Para mim é uma honra imensa poder estar aqui, falar. Me desculpo sim mais uma vez em não poder ficar para ouvir as minhas companheiras, mas desejo muita força em seus mandatos e saibam que estamos juntas, ainda que separadas geograficamente. Muito obrigada. Nossa! Obrigada, Érica Hilton. Suas palavras são muito importantes, sobretudo nesse contexto. É o que Conceição Evaristo vai nos dizer, né? Eles combinaram de nos matar, mas nós combinamos de não morrer. Então, sigamos, muito axé, muita saúde, muita proteção para seguir nessa luta. Precisamos muito de muitas Éricas Hilton. Gratidão. Vamos seguindo o nosso diálogo sobre violência política, trazendo para dialogar conosco agora a vereadora Ana Lúcia Martins. Ela é do PT de Joinville, de Santa Catarina. A vereadora Ana Lúcia Martins tem 54 anos, é professora e servidora pública aposentada, é filha de Onélia Durvalina Martins e de Acácio Martins. Ana Lúcia nasceu no bairro Floresta, em Joinville, é mãe de 2 filhos e avó. Em 1984, concluiu o curso do magistério e em 1986 ingressou na Rede Municipal de Educação como professora do ensino infantil. Em 1990, graduou-se em Educação Física e passou a atuar na área. A trajetória política iniciou-se nos grupos de jovens da Igreja Católica,
mais tarde no movimento negro, no combate ao racismo a partir das comunidades eclesiais de base da Igreja Católica Cristo Ressuscitado, no final da década de 1980. Depois, Ana Lúcia passou a fazer parte ativamente do Partido dos Trabalhadores, o PT, do Sindicato dos Públicos e da luta pela valorização da educação e dos profissionais de educação. Foi no Achante, Coletivo de Mulheres Negras de Joinville, em 2014, que ela consolidou-se na luta feminista. Depois vieram as atuações no Fórum de Mulheres de Joinville, Comitê da Igualdade Racial e, mais tarde, no Conselho de Promoção da Igualdade Racial. Seja muito bem-vinda, Ana Lúcia Martins. Você tem 15 minutos para dialogar conosco. Muito obrigada. Inicio aqui agradecendo já as falas da Érica, né, que nos emociona e nos motiva tanto. Saúdo primeiro as nossas mais velhas, as nossas mais novas, e peço licença à minha ancestralidade, que me dê sabedoria, que me dê uma boa fala e que nos proteja aqui nesse espaço tão importante, né? E como a Érica já começou dizendo, infelizmente estamos reunidas para falar da violência que sofremos, da violência a qual estamos sobrevivendo nesse espaço. E aí eu já entro, já que já fui apresentada, já quero entrar aqui falando da importância que foi para nós, mulheres negras, para o nosso coletivo de mulheres negras, para o movimento negro da nossa cidade, para boa parte do movimento de mulheres e feministas de Joinville, a construção dessa campanha. Essa campanha ela nasce a partir de uma construção coletiva, ela nasce muito das experiências que eu fui acumulando a partir da organização de mulheres negras, que é o nosso coletivo aqui, mas muito também aprendi e tenho aprendido com a organização das mulheres negras do Paraná, a Rede de Mulheres Negras do Paraná, e também com a articulação de mulheres negras do Brasil, a MNB. Então, é desse lugar que nós viemos, é nesse lugar que nós nos construímos, a princípio não pensando essa trajetória política, né, esse espaço político, porque política nós fazemos todos os dias. Né? Nós nascemos nesse contexto de resistência, nós nascemos nesse contexto em que os nossos espaços eles têm sempre que ser conquistados e nunca foram fáceis. São essas organizações que estão por trás de nós, como a MNB, Rede de Mulheres Negras, a organização que nós temos na nossa cidade, é que nos fortalece para esse caminho e para ocupar esse espaço necessário e indispensável, e que, ao chegarmos, nós temos os nossos corpos interditados pelas ameaças. E aí, falando um pouco da minha experiência da violência sofrida aqui. Durante toda a campanha, obviamente que a gente resiste ao racismo cotidiano, todos os dias, nós falamos aqui que todos os dias nós precisamos resistir ao racismo. Então, não é novidade para nós. Essa violência, ela não é nova. Ela começa lá no banco da escola e ela ainda não terminou. Ela tem nos perseguido e nos seguido durante toda a nossa vida, não só minha, mas de todas as crianças que também estão chegando. Então, não é novo para nós essas ameaças, não é nova para nós essa forma de violência. Porém, nos colocarmos nesse espaço em iguais condições de disputar um lugar dentro da Câmara de Vereadores e tentar nos impedir de ocupar esse espaço é uma violência muito maior. Todos os colegas e a vereadora, que também foi eleita em Joinville, hoje
conseguem exercer o seu mandato com tranquilidade, com liberdade, com segurança. E nós, mulheres negras, que traçamos a mesma trajetória de disputa, porque a nossa trajetória para chegar até aqui, como já bem disse a Érica, ela não foi fácil. Nós não nascemos dentro de uma família de político, nós não nascemos dentro de uma família com condições financeiras para que nos lançasse, né, que nos colocasse nesse espaço. Então, a nossa representação, a nossa representatividade, ela é legítima. Ela foi construída a partir das nossas atuações pelos espaços, pelos lugares por onde nós passamos. Só que quando nós chegamos à nossa liberdade de exercer o nosso mandato, o direito de exercer o nosso mandato, ele não é igual. Nós somos cerceadas nos nossos direitos. Falo isso porque, como provavelmente as outras colegas, hoje eu tenho que lançar mão do salário que eu recebo na Câmara de Vereadores para manter uma segurança, para que eu possa me deslocar na cidade, para que eu possa me deslocar dentro do meu trabalho, perdendo parte da minha liberdade. Esse é o preço que nós temos que pagar, porque ousamos a ocupar um espaço que nos foi negado por longos anos e que nós conquistamos e ousamos dizer sim, não abrimos mão e pagamos um alto preço. E o preço não é só o custo financeiro da segurança, o preço é a nossa privacidade, a liberdade que nós perdemos de ir e de vir. O preço não é só a violência física ou a agressão verbal ou a ameaça de morte. O preço são os olhares que nós ainda recebemos quando entramos nesses espaços que disseram que não era nosso. Eu sou a primeira mulher eleita pelo Partido dos Trabalhadores em Joinville, sou a primeira mulher negra de 19 legislaturas eleita nesta cidade. Essa cidade com esse marco, como muitas outras cidades têm, de uma cidade conservadora, de uma cidade racista, de uma cidade machista, de uma cidade que nós sabemos exatamente para quem ela serve, para quem ela governa e quem pode fazer parte dela. Como já disse também a Érica, nós temos pautas que incomodam essa estrutura estabelecida, essa estrutura imposta para nós no dia a dia. Nós queremos trazer para o centro do debate, nós queremos trazer para o centro da cidade aqueles e aquelas que sempre estiveram excluídos desses espaços, que sempre estiveram excluídos desse processo, que sempre estiveram excluídos das políticas públicas que sim podem fazer as mudanças necessárias que nós precisamos e pelas quais nós lutamos. Então é isso que incomoda, é isso que faz com que os olhares tentem nos intimidar e nos impedir de permanecer nesses espaços conquistados por nós, a duras penas sim, porque poderíamos estar aqui falando com muita tranquilidade das nossas experiências, do nosso trabalho no dia a dia, e nós temos que estar aqui denunciando a violência que sofremos. E além de denunciar, nós precisamos cobrar do Estado que nós tenhamos garantido o direito de exercer o nosso mandato com toda a segurança e com a liberdade que nós também merecemos. Esse espaço também é nosso. E nessa perspectiva, estamos pensando, e aí já quero até deixar para as colegas aqui, já conversei com a Ana Carol, de podermos elaborar um projeto que garanta dentro das câmaras, dentro das assembleias, que esses espaços criem leis
que possam destinar recursos para fazer a nossa segurança. Que esses espaços, eles possam detectar já na entrada como é que nós vamos exercer o nosso mandato durante 4 anos com segurança, com tranquilidade, com saúde mental, porque as demandas são muitas. As demandas são muitas. A partir do momento que a gente entra nesse espaço, a gente não consegue mais ter vida própria. Eu acho que todas as colegas aí que estão no primeiro mandato devem estar sentindo isso. Nós não temos mais vida própria. Então, além de não ter mais a nossa vida, porque nós temos, sim, muitas demandas para apresentar, nós temos muitas leis, muitos projetos, muitas moções, nós temos muitas denúncias para garantir uma vida digna, para garantir a saúde, para garantir o acesso à educação, para garantir o acesso ao básico, a uma assistência básica. E isso tudo a gente sabe que despende de muita energia. E, além disso, nós ainda temos que despender a nossa energia emocional para pensar como é que nós vamos nos manter vivas durante esses 4 anos. Como é que nós vamos fazer para não sermos mais uma Marielle? Nós queremos, sim, seguir o exemplo de luta, de resistência da Marielle, mas nós queremos fazer isso vivas. E nós queremos fazer isso saudáveis. Nós não precisamos e não devemos e não deveríamos nos preocupar como é que nós vamos sair de casa e como é que nós vamos retornar, se é que vamos retornar. Então, para isso, eu acho que nós temos que, cada dia mais, nos unir, sim, mas a responsabilidade não é nossa. A responsabilidade não pode ficar, de novo, sobre as nossas costas. Não podemos, de novo, nós, mulheres negras, sermos responsáveis pelas nossas próprias vidas. O Estado precisa, sim, garantir a nossa segurança. As pessoas que nos apoiaram, as irmãs que caminharam conosco, os irmãos que caminharam conosco, os nossos partidos precisam entender que nós estamos aqui, o nosso corpo está aqui representando esse partido. E nós precisamos juntos e juntas encontrar estratégias não só para enfrentar, porque isso a gente faz desde que nasce. A gente sabe como enfrentar a violência, a gente sabe como enfrentar o racismo, a gente sabe como desviar de todas as balas, de todos os ataques, de todos os olhares que tentam nos excluir. Mas nós precisamos efetivamente criar políticas de proteção para as mulheres negras que ousaram derrubar as barreiras e chegaram nesse lugar. Então, não é a nossa responsabilidade, nós precisamos estar unidas, sim, para nos fortalecer, para cuidarmos umas das outras. Mas a responsabilidade do cuidado com o nosso corpo são daqueles que nos ameaçam. São eles que nos ameaçam, é que precisam ser interditados, e não nós. Nós não podemos ser privadas da nossa liberdade. É muito difícil, nos finais de semana, eu ter que ficar em casa, trancada, porque eu não tenho condições de pagar um segurança no final de semana para poder ter um pouco de liberdade. Para desfrutar do meu lazer, para desfrutar dos espaços de cultura, para ir na casa dos meus familiares. Então não é isso, não é disso, não é para isso que nós chegamos aqui. Nós chegamos aqui para fazer política, um projeto de um mandato educador, de um mandato plural, de um mandato transformador, de trazer para o centro da cidade, de trazer para o centro do debate, de levar para dentro da Câmara de Vereadores de Joinville aqueles e aquelas que sempre estiveram excluídas. Então, aqui fica o meu apelo para que os nossos partidos, juntos, nós também, para que a gente cobre do Estado e do nosso partido o que realmente nós precisamos, exercer o nosso mandato com segurança e com liberdade. É isso, muito obrigada. Muito obrigada, Ana Lúcia, por suas colocações, por sua trajetória, né, por sua coragem e ousadia
E eu acho que na sua fala você traz algo que é muito importante, né? Nos queremos vivas, né? E a garantia dessa vida tem que passar pelo Estado. É preciso garantir, né, que as parlamentares que né, que a gente tenha a liberdade de viver. Muito importante também que você traz o que incomoda, né? Você dá nome. O que é que incomoda? Incomoda porque vocês estão chegando com projetos políticos, né? Vocês estão chegando com proposta de respeitar as diferenças, proposta de querer a garantia de direitos para a população negra, LGBT, para os pobres, para as mulheres. Então, isso realmente incomoda. Então, a sua fala nos convoca a essa atenção, né, às mulheres que estão nesses lugares. É preciso compromisso com vocês que estão fazendo essa representação. Muito obrigada. Agora a gente vai chamar a Dandara Tonantanzin. É indígena, ela já falou do significado, muito bonito, acredito que ela vai falar. Ela é do PT, de Uberlândia, Minas Gerais. Ela é uma jovem de 26 anos, que estudou a vida inteira em escola pública. Foi no ensino médio que ela começou a se engajar politicamente, refundando o Grêmio e lutando contra o aumento de passagens de ônibus. Ingressou na Universidade Federal de Uberlândia aos 16 anos como cotista no curso de pedagogia. O engajamento militante continuou. Foi presidenta do Diretório Acadêmico do curso, coordenadora geral do Diretório Central dos Estudantes, DCE da UF, diretora de Políticas Educacionais da União Estadual dos Estudantes, foi militante do Coletivo Nacional de Juventude Negra, o Enegrecer, e conselheira do Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial. Dandara sempre aliou suas lutas do movimento estudantil a todas as lutas dos movimentos sociais. Esteve presente nas manifestações na busca por direitos. Hoje é uma combativa militante do movimento negro e feminista. É orgulhosa moradora do bairro São José, mestranda em Educação pela Universidade Federal de Minas Gerais. Como resultado de sua trajetória, é a mulher negra eleita mais jovem da Câmara e a vereadora mais votada nas eleições municipais de 2020 na cidade de Uberlândia. Bem-vinda de novo, Dandara. Fique à vontade. Terlúcia, muito obrigada. Obrigada à Articulação Nacional de Mulheres Negras por ter organizado aqui esse espaço. Repercutiu muito hoje, mesmo antes de começar a live. Mostra que nós, mulheres negras, estamos realmente aí abalando as estruturas. Boa noite também, Ana Lúcia. Que prazer te ouvir. Que fala sensata, real, a parte do que realmente a gente vive. Importante aí a sua contribuição. E a Carol D'Artora, maravilhosa, que nós temos um podcast juntas. Vai sair, inclusive, domingo esse podcast. E eu fiquei extremamente impressionada como que as nossas trajetórias, elas realmente se confundem, se entrelaçam e se encontram, né? O que nós vivemos ao longo dos anos, os espaços que nos formaram são parecidos. E olha que eu estou aqui em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, e ela está lá no Sul. Eu acho que é fruto, sem dúvida nenhuma, de uma organização nacional de mulheres negras. Não é à toa que nós estivemos presentes na Marcha Nacional de Mulheres Negras, no Encontro Nacional de Mulheres Negras do PT, estivemos presentes aí em conferências nacionais muito importantes. Eu acredito que essa nossa presença significativa nas eleições, e essa eleição aí que foi, sem dúvida nenhuma, uma das características mais importantes das eleições de 2020, é resultado de uma organização ancestral das que vieram antes de nós e de nós que continuamos essa trajetória de luta. Então, acho que as mulheres negras que estão ocupando aí as casas legislativas, elas precisam realmente produzir uma agenda de mudanças para esse espaço.
nós não podemos entrar para fazer mais do mesmo. Nós temos que entrar para sacudir as estruturas, alterar as formas, os métodos de funcionar. Mas queria dizer para vocês que quando uma mulher preta apresenta essa agenda de mudanças numa casa legislativa, nós enfrentamos, sem dúvida nenhuma, o triplo de resistência que um homem branco enfrentaria. Eu já fui questionada inúmeras vezes sobre a necessidade, a profundidade de algum projeto que a gente estava apresentando. Perguntas, às vezes, que até chegavam a questionar a minha capacidade intelectual, sabe, Victoria? Não, mas você leu isso aqui? Você entendeu isso aqui? Eu quase tive que falar, falei, gente, pelo amor de Deus, eu sou professora, sou pedagoga, eu faço mestrado no melhor programa de pós-graduação em educação do Brasil, eu sei ler, eu sei fazer interpretação de texto, né? Até o ponto de questionar se nós realmente estamos seguras do que nós estamos falando. É, sem dúvida nenhuma, outras formas de violências políticas. E é sobre isso que eu queria falar aqui hoje. Acho que a Érica já falou muito da violência objetiva, quando tiram a nossa vida, que foi o que aconteceu com Marielle, dos atentados e ameaças que aconteceram com a Dartória, com essa insegurança, esse medo que Ana Lúcia convive. Agora, as violências simbólicas presentes no nosso dia a dia são tão cruéis e tão profundas quanto. Questionam a nossa capacidade intelectual nos espaços. Questionam até a nossa capacidade de liderar os espaços. Nem chegando em primeiro lugar nas eleições, como nós chegamos aqui colocado. Estão me ouvindo, gente? Deu uma travadinha aqui. Tivemos 800 votos a mais que o segundo colocado. Nem assim, com 5.237 votos, consideram a nossa capacidade de liderança. Eu ouvi de companheiros do partido que nós somos apenas representantes. Nós não somos lideranças, não conseguimos liderar, organizar o povo, né? Ora, o que é liderar se não ser a mais votada da cidade, né? Então, há outros tipos de violência. Quantas vezes nós, mulheres pretas, eleitas, somos interrompidas, questionadas em tribunas? Quantas vezes nem escutam o que nós temos para falar? Quantas vezes colocam em descrédito aquilo que nós estamos apresentando? Eu queria aqui questionar os companheiros, inclusive, da esquerda. Em que medida a solidariedade de vocês está sendo seletiva? Porque tem aquela frase, Ana Lúcia, ninguém segura a mão de ninguém. Eu quero saber quantas vezes a mão da mulher preta foi segurada. Ninguém solta a mão de ninguém, né? Quantas vezes a mão da mulher preta foi segurada? Porque não é nem sobre soltar, não. Muitas vezes é sobre não segurar a nossa mão. O que é muito mais grave do que isso. Nos cobram uma atuação política parlamentar como se a gente tivesse, assim, 5, 10 anos de mandato. Eu falei esses dias para algumas pessoas, eu falei, gente, nós temos 40 dias de mandato, vamos devagar com andou, que o santo é de barro. Nós somos mulher preta revolucionária, sim, mas nós não vamos conseguir salvar a pátria do dia para a noite. E as demandas são muitas. Eu não sei como é que é na realidade de vocês, mas aqui são 27 vereadores. Eu sou a única vereadora de oposição. Tudo da cidade chega para nós. Todas as demandas, os problemas estouram no nosso gabinete. Todas as ausências, violências e opressões, somos nós que temos que dar conta. Então, muitas vezes, há uma cobrança em cima das parlamentares negras que não há com outros parlamentares. Eu estou na política há 10 anos. Como a Terlúcia leu aí, eu comecei a militar com 16 anos. Organizando grêmio estudantil, fui do DCE, fui do DA. Eu já fui assessora parlamentar. E eu sei que muitas vezes os homens têm umas broderagens aí entre eles de se ajudarem que não há com as mulheres pretas. É deputado que liga para o vereador, o que está precisando, o que está passando, como é que eu posso te ajudar? Que faz articulação por cima.
com partidos, com outros deputados, para ajudar os parlamentares. E cadê essa solidariedade política na atuação no cotidiano das mulheres pretas? Cadê os partidos se organizando para fortalecer a nossa atuação parlamentar? Porque, Ana Lúcia, a gente só tem esse sentimento de insegurança, de medo, porque muitas vezes a gente olha para o lado e não vê ninguém do nosso lado. Nós só nos sentimos ameaçadas porque a gente às vezes sente que a nossa retaguarda está enfraquecida. E eu lembro muito bem que no dia seguinte das eleições nacionais, quando saiu a quantidade de mulheres pretas eleitas nesse país, Aniele Franco, irmã da Marielle, postou no Twitter: e agora? Quem cuida das mulheres pretas eleitas? A pergunta ficou no ar. E eu não vi ninguém objetivamente respondendo. Eu estou falando de um cuidado que muitas vezes é um cuidado afetivo. Nós carregamos tanto rojão, tanta bomba nas costas. Nós lidamos com tantas violências que muitas vezes, D'Artória, o que eu gostaria é de alguém falar assim: oi, Dandara, como é que você está? Como é que você está se sentindo hoje? Dandara, você já comeu? Você já almoçou? Você tomou água hoje? Você teve um tempo para respirar, para ir no banheiro? Porque para nós, afeto é um ato revolucionário. Para nós, o autocuidado é uma prática política revolucionária. E nós precisamos sim ser cuidadas, porque a política já é dura demais. O racismo já é cruel demais com nós. Nós precisamos repensar a nossa forma de fazer política e de exercer política. Eu queria realmente frisar isso aqui hoje. As formas de violência contra mulheres negras na política são muitas. A violência verbal, a violência simbólica, a violência subjetiva é tão cruel quanto outras violências. Nós só conseguiremos ampliar a nossa participação na política a partir do momento em que esses espaços forem minimamente acolhedores para nós. Porque eu, sinceramente, às vezes tenho dificuldade de convidar outras mulheres pretas, jovens, para participar da vida partidária, para participar de um debate institucional na Câmara. Eu tenho receio dessas mulheres não voltarem mais. E isso é muito ruim. Esses espaços precisam minimamente ser acolhedores. E quero dizer que quando uma mulher preta é violentada nesses espaços do parlamento e também da vida partidária, esse não é um atentado pura e simplesmente individual àquela mulher. É um atentado à democracia. Porque nós fomos legitimamente eleitas. É um atentado à dimensão de representação que nós tanto defendemos na Constituição brasileira. Quando nos desautorizam, quando interditam as nossas falas, quando não nos ouvem, estão fazendo uma desconstrução, estão deslegitimando uma luta ancestral que não começa e nem termina em nós. Nós estamos bravamente colocando o nosso corpo, a nossa vida à disposição de uma construção política. Porque eu também, Ana Lúcia, não tenho fim de semana. Eu também não tenho lazer. Eu estou abrindo mão disso tudo para construir luta política. Porque eu acredito que nós somos instrumento disso. E isso precisa minimamente ser valorizado, ser reconhecido. Nem que seja entre nós. Então eu queria agradecer esse espaço, porque aonde eu me sinto acolhida é nos espaços em que mulheres pretas estão. Onde eu me fortaleço, onde eu me reenergizo é nos espaços em que mulheres negras organizam. É por isso que mulheres negras são a maioria do nosso gabinete. É por isso que a minha chefe de gabinete tem 26 anos. É uma mulher preta de Quebrada, filha de empregada doméstica, que fez direito na UFO, na Federal aqui de Uberlândia,
que a nossa comunicação tem uma mulher preta foda, que nosso administrativo tem uma mulher preta muito potente. É por isso que nós estamos ainda aqui. Porque quando uma de nós chega, muitas de nós precisam chegar. Muito obrigada e nós seguiremos na luta, resistindo. Axé. Nossa, Dandara, gratidão. Você traz pontos muito importantes que todas nós, mulheres negras, temos essa experiência, né? No lugar do afeto, do sentimento, do cuidado, tudo isso que nos foi negado historicamente em todos os espaços, né? De nós é exigido que sejamos duras, né? E nós temos que aguentar, que suportar, né? Em todos os espaços, e nesses espaços, principalmente, quando você está sozinha. Quando você traz essa dimensão da violência simbólica, e você diz de duvidar, né? Se você sabe ou não, eu sempre trabalho com a categoria de racismo da dúvida e da desconfiança. Nós, mulheres negras, todos os dias a gente passa por essa experiência do racismo da dúvida e da desconfiança, em todos os lugares. Muito obrigada por sua fala. Eu acho que você também mexe num ponto muito importante, que é essa fala dos partidos, sabe? A gente precisa pensar e discutir isso com os partidos. Como é que os partidos estão fazendo esses processos, né, de acolhimento dessa demanda, dessas pautas que estão postas de violência, né? Porque não basta você ser eleita e estar lá, né? Você está lá numa representação. Então, é preciso comprometimento dos partidos, né? E, evidentemente, de todas as pessoas que construíram essas candidaturas por acreditarem. Mas os partidos, eles são fundamentais para pensar essas estratégias para a manutenção de vocês naquele espaço que não é fácil. Vocês estão nos espaços que realmente não é o lugar de, né? Isso aqui não foi feito para você, né? Isso aqui é dos brancos, de filho de doutor fulano, do político tal, do ex-governador, do ex-ministro, etc, etc, etc. Mas como diz a Erika Hilton, vamos hackear esses espaços e ocupá-los, né? Com nossa força, com nosso torso, com nossa boca, com nossa fala alta, e a gente vai ocupando isso. Muito obrigada. Agora eu vou chamar a queridíssima Carol D'Artora, do PT, primeira vereadora negra eleita de Curitiba, né? Carol é feminista negra, historiadora, especializada em ensino da filosofia, doutoranda em educação pela Universidade Federal do Paraná, é também secretária da Mulher Trabalhadora e Direitos LGBTI da APP, Sindicato do Paraná, é militante da Marcha Mundial de Mulheres e do Movimento Negro. É a primeira vereadora negra de Curitiba. Bem-vinda de novo, Carol. Você tem 15 minutos para dialogar conosco. Muito obrigada, boa noite. Estou extremamente lisonjeada e feliz por estar aqui nessa live, ouvindo mulheres tão maravilhosas, a Erika Hilton com uma fala tão potente, a Ana Lúcia com uma fala tão sensível e a Dandara, que quase me fez chorar aqui, porque ela traz uma fala de um lugar onde eu estou, né? Que é isso. Aqui a gente tem 2 meses e meio de mandato, tendo que dar conta do mundo e as cobranças que são feitas e todas as demandas que chegam, porque é justamente isso, é a primeira vereadora negra da cidade. Então, estou extremamente contemplada e ouvi-las é um bálsamo, assim, de perceber que realmente a gente vem mesmo dessa mesma construção, das mesmas histórias, dos mesmos espaços. E aí acho importante dizer, retomar um pouco do que a Erika falou, que a gente representa um projeto, nós representamos um projeto. A gente não chegou aqui à toa, a gente não chegou aqui por nada.
não somos filhas, não somos herdeiras da classe política, não fazemos parte não temos os privilégios da branquitude. Então a gente está aqui porque a gente conseguiu expressar um projeto, a gente é fruto dessa construção. E aí eu retomo. Sei que essa construção é muito anterior, mas gosto de retomar o dossiê das mulheres negras, que saiu em 2014, denunciando as condições de vida das mulheres negras. A gente teve a Marcha das Mulheres Negras em Brasília, em 2015, e logo depois da marcha, o golpe que a presidenta Dilma levou, e porque ela, né, os governos anteriores, os governos petistas, traziam muito a denúncia das condições de vidas negras no Brasil, e propuseram projetos não só para os negros, né, mas para os pobres. Então, esse golpe que aconteceu e que já expressava essa violência política. A violência política que a Marielle sofreu, que foi uma violência política objetiva mesmo, né? A Dandara fez essa retomada, a gente já falou das violências que são objetivas, da violência que nos mata, que tira a nossa vida, da violência que, né, nos ameaça todos os dias. A Ana Lúcia falou dessa violência, e também dessa violência subjetiva, que é questionar o nosso lugar o tempo todo. Aqui em Curitiba é como se eu estar entrando, é como se eu estivesse tirando o lugar de alguém, é como se eu estivesse tomando de assalto alguma coisa, e isso não é verdade, né? A gente está ampliando, a gente está efetivando a nossa democracia. Não tem democracia sem a nossa participação, não dá para falar de democracia sem a nossa participação. Então, tudo isso faz parte dessas violências que a gente sofre. Mas eu queria também retomar um pouco assim desse contexto de pandemia. Eu estava lendo um relatório que saiu sobre as condições de vida das mulheres agora na pandemia, aí vendo que 50% das mulheres, para pensar também, né, esse mês que a gente está vivendo, 50% das mulheres teve a sua carga de trabalho dobrada agora na pandemia. Das mulheres que ficaram desempregadas, a maior parte delas são mulheres negras. Das mulheres que tiveram comprometimento de renda agora na pandemia, com as suas famílias, que a renda da família ficou comprometida, dessas famílias que tiveram esse comprometimento, a maior parte delas é negra. Aí lembrando que a maior parte das famílias que são lideradas por mulheres, a maior parte dessas famílias são famílias de mulheres negras. Que esses cuidados, né, que as mulheres que são responsáveis pelos cuidados da família, que cuidam de um parente doente, que cuidam de um filho, que cuidam de alguém, mulheres negras também. Então, a gente já vem desse contexto de um sistema que é violento conosco. As dinâmicas da vida, o sistema econômico que a gente vive, ele se sustenta, ele se ampara em cima da violência, em cima da exploração do nosso trabalho. O trabalho do cuidado, a falta de renda que a gente tem. Então, esse sistema econômico, ele se vale da exploração dos nossos corpos. E aí eu lembro do que a Dandara falava, né, da falta de acolhimento, porque o cuidado nunca teve para nós. Nós somos as que cuidam, nós não somos as que são cuidadas. Ninguém se preocupa com o nosso cuidado, com o nosso bem-estar. A população negra, as mulheres negras, elas não se preocupam, por exemplo, com saúde mental. E por isso eu me senti tão representada na tua fala, Dandara, porque eu não soube o que foi acolhimento quando eu cheguei na Câmara de Vereadores. Não vi esse acolhimento, não recebi esse acolhimento. Não há uma preocupação sobre o que eu estou vivendo, sobre o que eu estou passando. Eu sofri ameaça de morte, eu sofri ameaças o tempo todo, eu sofri violências o tempo todo quando eu coloquei meu nome para essa disputa. Então, violências nas redes o tempo todo, discurso violento que são promovidos na Câmara de Vereadores, que repercutem diretamente nas minhas redes sociais. Então, eles falam as besteiras que falam lá, incitam violência. Daqui a pouco, isso está repercutindo de alguma forma, tem algum bolsominion louco vindo atacar nas nossas redes. Eu não sei se algum vereador aqui da cidade de Curitiba sofre tantos ataques nas redes sociais quanto as minhas
Então, e não há uma preocupação realmente, né? As demandas que não param, porque é isso, a gente representa um projeto político, a gente tem essa construção, não é à toa que chegamos onde chegamos, sendo as mais votadas. Eu aqui em Curitiba fui a terceira mais votada da cidade, então as demandas não param, e a gente tendo que se desdobrar, e aquele questionamento que não é só um questionamento de fora, né? Nós também nos questionamos, nós queremos fazer um bom trabalho, a gente quer afirmar a nossa competência. Então, trabalhando sempre o dobro, sobrecarregadas, e isso, cuidando de alguém, preocupadas com renda, preocupadas com os cuidados da família, com os cuidados com os outros, porque também a solidariedade sempre teve para nós, né? A nossa ancestralidade é isso, a gente vive através da solidariedade, nós não caminharíamos enquanto mulheres negras sem que a solidariedade fosse uma marca tão presente da nossa forma de agir. Então, somos solidárias por cultura, né? Por cultura, para sobreviver nesse país, somos solidárias. E aí, tudo isso que recai sobre nós e que não há um cuidado, não há uma preocupação de como estamos e se estamos e não somos cuidadas. Realmente, o cuidado não está para nós. Né? Para nós está cuidar e não cuidado. Então, eu queria colocar assim, o quanto as dinâmicas da vida, o quanto o sistema econômico, esse sistema que é amparado na nossa exploração, também nos violenta. Nesse contexto de pandemia, essa exploração que se exacerbou de forma triplicada. Nessa pesquisa eu vi também que das mulheres que trabalham, a maior parte delas se sente sobrecarregada, das mulheres que estão trabalhando agora na pandemia, a maior parte delas se sente sobrecarregada, e das que se sentem sobrecarregadas, as mulheres negras são as que afirmam que têm trabalhado muito mais. E eu acredito que todas nós nos sentimos representadas nesses números que demonstram aquilo que a gente sente na pele todos os dias. E aí, no meio dessa pandemia, que demonstra esses números, né, a crise do cuidado, a exploração dos nossos corpos para manter essa dinâmica, para manter esse sistema, no meio dessa pandemia, a gente se colocou como candidata, nós fizemos a nossa campanha num contexto virtual, num contexto de violência política, que é essa violência que nega a nossa participação de forma econômica, de forma simbólica, de forma objetiva. No meio de tudo isso, a gente fez as nossas campanhas, fomos eleitas, e estamos lutando para empreender e para efetivar e realizar o nosso projeto e a nossa política. Então, acredito que falar de violência política é colocar essa dimensão da nossa saúde mental. A gente tem que se cuidar, porque, como a Ana Lúcia estava dizendo, ela teve que tirar do próprio bolso, do seu próprio sustento, para poder pagar alguém para andar com ela, para prover a segurança dela. Aqui eu não tive nada disso, inclusive houve toda uma discussão na Câmara de a gente esse raio-x na entrada da Câmara, para que ninguém entre armado, coisa desse tipo, e essa discussão, existe uma falta de compreensão a respeito dessa discussão, eles não compreendem a necessidade. Eu ouvi coisas de que eu inventei as minhas próprias ameaças para me promover, então que eu fiz isso para ganhar a like, biscoito na internet. Então, o secretário de Segurança deu uma resposta de que não podia promover segurança para todo mundo que é ameaçado de morte. Se ele fosse fazer isso, a polícia só ia cuidar de gente que é ameaçada de morte. E tudo isso vai se somando, né? Tudo isso vai se somando. Então, compõe todo esse quadro, né, de violência do sistema, de violência do capitalismo, de violência do desprezo pelo nosso trabalho, pela nossa mão de obra, de violência da nossa falta de renda, de violência das nossas dificuldades para galgar esse espaço, de violências depois de galgar esse espaço, de falta de acolhimento e da violência simbólica e psicológica. Compõe tudo isso o adoecimento e o cansaço.
eu estou com 3 meses, não completei 3 meses de mandato, e eu nunca me senti tão cansada na minha vida. Eu estou extremamente cansada, eu estou extremamente sobrecarregada, eu estou com aquela síndrome de impostora me acusando todos os dias e eu me cobrando todos os dias pensando, eu não estou fazendo o suficiente, eu não estou fazendo o que precisava estar fazendo, e eu estou fazendo tudo. Eu estou em todos os lugares, eu estou tentando responder todas as demandas, eu estou me desdobrando para estar bem, com um sorriso no rosto, em tudo que é espaço, mas eu nunca me senti tão cansada e tão sobrecarregada como eu estou me sentindo agora. Então faz parte desse combo da violência política nos adoecer, nos tirar a nossa paz, nos tirar a alegria, nos tirar a felicidade, nos tirar o descanso. Então é muito pesado mesmo. Somos abridoras de portas, né? Estamos abrindo as portas desse espaço da função pública, e eu espero que as próximas que vierem depois de nós não tenham que lidar com esse peso todo e que possam exercer, é um desejo, né? Que possam exercer essa função que faz parte da democracia, que a nossa democracia possa se consolidar de forma que as próximas mulheres negras nesses espaços não tenham que ter essa resiliência, essa resistência que nos é exigida. E aí eu acho também importante não glamourizar. Eu estou muito cansada de ouvir que eu sou uma mulher negra forte, que as mulheres negras são fortes e conseguem tudo e têm que resistir e que elas dão conta de tudo e mais um pouco. A custa de quê que a gente está dando conta? A custa, o que a gente está deixando no caminho, o que a gente está perdendo para dar conta? Então não tem nenhum glamour em ser ultra forte, ultra não sei o quê, e conseguir tudo e derrubar todas as barreiras. Não tem nenhum glamour nisso. Eu espero que as próximas possam ter um caminho mais aplanado e que possam caminhar de forma mais tranquila, sem sofrer tantas violências, desde o momento que a gente é inserida como mulheres negras, nessa sociedade que vive à base da nossa exploração e da nossa violência, que isso se transforme, que elas possam exercer essa função com mais tranquilidade. Mas também quero deixar aqui, não ficar nesse tom dessa catarse coletiva quase que a gente fez aqui, quero deixar aqui que a gente tem um futuro, que é um caminho sem volta, isso eu tenho ouvido muitas mulheres negras dizerem, né? Não vão nos calar, não vão nos silenciar, a gente está aqui e a gente não vai retroceder, e a participação das mulheres negras na política é um caminho sem volta, isso já se demonstrou em 2020, a nossa construção é forte, é potente, tem raízes e, portanto, tem muitos frutos para dar ainda. Acredito que isso só vai se multiplicar para 2022. E eu espero que a gente se encontre ainda em Brasília, viu? E mulheres, viu, Ana, viu, Dandara e Érica, eu espero que a gente se encontre em breve em Brasília. É isso, muito obrigada. Obrigada, Carol. Você traz uma fala que dialoga muito, evidentemente, com todas as falas, e nós que não estamos nesse espaço, a gente tem experiências muito, muito similares, né? Então, de nós é exigido mais, mas nós também nos exigimos, porque nos fomos construídas dessa forma. Você tem que provar, tem que ser a melhor, né? Porque você está nesse espaço, e realmente isso tudo nos adoece. Então, parar para refletir sobre isso, um momento como esse, falar de violência política é muito importante, porque a gente expõe, né, tudo isso que está acontecendo, mas a gente vai construindo alianças, né? A gente, mesmo se vendo só na tela, a gente sabe que nós temos umas às outras. Você diz, não vamos calar e não vamos silenciar. E essa é a mensagem que fica, não vamos calar e não vamos silenciar. Nesse momento, né, dessa live, a gente tem conservadores, bolsomínios, atacando nos comentários.
Então, a gente vê como a potência negra, como incomoda ver mulheres negras nesse espaço, em casas legislativas, como incomoda ver mulheres negras dialogando, discutindo, debatendo sobre questões tão sérias, que não dizem respeito apenas a nós, a vereadora Carol, a vereadora Dandara, a Ana Lúcia, a Érica, não diz respeito só a elas, diz respeito à sociedade brasileira. Né? Nós temos problemas sérios que são da sociedade brasileira, patriarcado, racismo, LGBTfobia, são problemas da sociedade. Então, é isso que nós estamos debatendo aqui. E é por isso que nós vamos, sim, evidenciar essas vozes, nós vamos potencializar esses espaços, esses mandatos. Nós não estamos sozinhos, Érica não está sozinha, Ana Lúcia não está sozinha, Dandara não está sozinha, Carol não está sozinha. Nós nos aquilombamos cotidianamente e nossas vozes não serão caladas, não é? Mas nós nos queremos vivas, e por isso que a gente precisa, sim, ter esse olharismo com as nossas, né? Que deram um passo à frente nessa representação, tá bom? Então, a gente quer muito, muito, muito agradecer convidados que as redes sociais estão bombando, tem muita gente, a gente não tem condições de fazer registro de presença, de trazer os muitos comentários, os muitos stories que está circulando no Instagram, então a gente tem hoje nessa live uma participação muito grande, porque a gente precisa ouvir essas vozes negras. Então, a gente agradece demais a todos e a todas. A gente vai já finalizar, né? Ainda não. Mas, assim, convidar vocês a darem uma olhada na programação do Março de Lutas, a incorporarem nas suas discussões, nas suas atuações profissionais, políticas, sindicais, partidárias, esse debate da violência, né? Pegar a frase de Aniele Franco, aquela preocupação que ela traz, quem cuida, né? Então, vamos voltar os nossos olhares para essas mulheres que estão nesses espaços, né, nos representando. E vamos fazer esse aquilombamento e dar esse suporte que é necessário para que esses mandatos sejam concluídos e que outros mandatos venham, federal. Queremos uma presidenta negra, né? Queremos uma negona na presidência. Quem sabe eu não estou elas que será candidata. É preciso hackear realmente esses espaços, né? É preciso dar esses passos para ocupá-los. E aí eu queria fazer uma rodada com vocês mesmo de considerações finais, de trazer o que vocês querem deixar desse diálogo, principalmente trazendo essa perspectiva mesmo de pensando estrategicamente, o que seria importante, porque vocês trazem um olhar que é de uma experiência daquele local, mas que não é só daquele local, né? Se tivessem outras mulheres aqui que estão nesse espaço, iam trazer essas experiências também. Então, isso mostra que essas experiências, elas estão em todos esses espaços, né? De decisão, sobretudo nas casas legislativas. Então, afinal, eu queria que vocês trouxessem mais essa dimensão de como os diversos segmentos eles podem realmente fazer essa contribuição, estar somando nessa luta. A gente já está fazendo processo de visibilizar, né? As vozes não vão ser caladas, a gente vai falar disso, mas eu queria que vocês trouxessem uma fala final, fazendo mesmo esse chamamento, né, do que é importante para vocês nesse processo de enfrentamento à violência política que é cometida contra as mulheres negras cotidianamente. Tá bom? Então, pode começar com Dandara.
Companheiras, que potência que foi esse espaço aqui, viu? Fiquei segurando aqui também para não chorar durante a fala da Dartora, porque é exatamente isso que nós passamos todos os dias. E eu fico pensando no que faz a realidade de mulheres negras que moram geograficamente tão distantes, mas que estão tão próximas no que vivem no seu cotidiano. É o racismo estrutural, é o machismo que está enraizado em todas as relações da nossa sociedade, determinando lugares, não lugares, organizando as relações de poder. É o racismo. E nós precisamos combatê-lo diariamente. Tem muita gente que perguntou durante as manifestações Vidas Negras Importam, como eu posso ser antirracista, né? Ser antirracista precisa ser uma prática cotidiana. Não é só sobre votar na mulher preta, não é só sobre postar algo que a mulher preta está fazendo, mas é todos os dias se colocar lado a lado nessa luta, que é uma luta incansável, por justiça, por igualdade. Eu acho que ser antirracista é todos os dias rever o seu privilégio, pensar o lugar que você ocupa na sociedade, repensar as suas falas, repensar como é que você se relaciona com as mulheres pretas que estão ao seu redor. É literalmente pensar o seu lugar no mundo. E nós precisamos exercitar esse antirracismo no nosso dia a dia. O fato da gente ter chegado em espaços de poder não diminui o racismo na nossa sociedade. Pelo contrário, eu acredito que intensifica, porque cria mais campos de tensões. Essa relação da gente avançar em direitos e os herdeiros da Casa Grande retroceder em privilégios é carregada de muita tensão. E essas tensões estão presentes em todos os campos políticos. E nós precisamos localizar elas, entender como é que elas estão funcionando e operando. Saibam que aqui na pontinha de Minas Gerais, no Triângulo Mineiro, tem uma mulher preta, petista, feminista, de luta, metendo o pé na porta e ocupando. E é muito bom olhar para esse mapa do Brasil afora e saber que tem outras de nós também fazendo luta. Muito obrigada. Obrigada, Dandara. Por favor. Sou eu? É que deu uma falhada aqui. Carol. Ai, a Carol. Eu quero agradecer essa oportunidade, agradecer esse espaço, realmente o espaço entre as mulheres negras é o espaço onde a gente se sente acolhida, onde a gente faz essa troca, onde a gente se reenergiza e carrega as baterias para continuar. Então, quero agradecer muito esse espaço e também dizer que vocês aqui no sul do Brasil, Ana, que também está aqui no sul, mas Dandara, que está lá em Minas, vocês têm um pedacinho, né? Tem uma companheira, uma mulher negra aqui no sul do Brasil. Contem comigo, vamos juntas. E quero dizer que a gente vai continuar essa construção, que a gente vai continuar esse projeto, que a gente vai continuar essa construção e que, portanto, essas violências não vão nos parar, elas não vão nos imobilizar. Então, agradeço muito esse espaço e deixo esse recado de que somos fortes e continuamos. Obrigada, Carol. Sim, vamos juntas. Ana Lúcia, por favor. Nossa mais velha, nossa querida, pode ficar à vontade. Então, primeiro quero agradecer esse espaço, né? Esse espaço acolhedor, mas eu quero especialmente agradecer a Dandara e a Carol. Nem vou me estender muito aqui, porque eu me emocionei demais. Pela sensibilidade, pela sinceridade de vocês nas suas falas, que é isso mesmo que a gente tem que fazer, né? A gente realmente tem que parar de querer ser forte o tempo todo, né?
e dizer que, olha, nós estamos prontas sim para a luta, nós nos preparamos muito para chegar nesse lugar. Isso não foi algo que aconteceu de um dia para a noite, de um ano para o outro, não. Nós temos muita luta, nós temos muita história, nós temos muito aprendizado que são nossos, que são das nossas e que vieram antes de nós. Mas nós também podemos e merecemos cuidado e principalmente o respeito, que eu acho que fica essa palavra, é o respeito à nossa história, o respeito àquilo que nós construímos ao longo dos poucos anos da Dandara, dos poucos anos da Carol, dos muitos anos meus e de muitas mulheres que nos ensinaram, que nos deram suporte para que nós chegássemos até aqui. Então é isso, nós não estamos brincando de fazer política, nós sabemos exatamente qual é o nosso compromisso. E o nosso compromisso não é individual, não é pessoal. O nosso compromisso é coletivo. É um projeto de cidade, é um projeto de Estado, é um projeto de país. Nós não temos ilusões de que nós vamos mudar o mundo de uma hora para outra, mudar o nosso país, o nosso Estado, a nossa cidade, mas nós sabemos sim qual é a importância da nossa fala nesses espaços. Qual é a importância do nosso corpo, dos nossos corpos nesses espaços? Para as nossas meninas, para as nossas adolescentes, para as nossas jovens, se olharem e se enxergarem nesse lugar que também é nosso, sim. Então é o respeito, né? Não nosso, que nós já temos muito. A gente sabe muito bem, a gente se respeita, a gente respeita a nossa história, e é por isso que nós estamos aqui unidas. Mas é desses e dessas que nos ouvem, que reconheçam aquilo que é o nosso direito. Nós chegamos até aqui e não foi fácil. Então, por favor, nos respeitem, respeitem a nossa luta, respeitem aqueles e aquelas que estão conosco nessa luta. O nosso projeto não é brincadeira, o nosso projeto não é passageiro, o nosso projeto, de novo, não é individual. É um projeto, sim, transformador. É um projeto de mudança. É um projeto antirracista, feminista, plural, em que tem, sim, que caber todas, todos e todes. Nós não precisamos pedir licença. É isso que essas pessoas que estão aí nos atacando precisam ouvir. Nós não precisamos pedir licença, esse lugar é nosso. Nos respeitem. Respeitem as nossas histórias, respeitem a nossa luta, que não começou hoje. Muito obrigada mais uma vez por esse espaço. E meninas, por favor, vamos conversar, porque as nossas histórias, as nossas dores e as nossas alegrias são as mesmas. Precisamos nos abraçar e nos fortalecer cada vez mais. Nossa. Obrigada e uma boa noite a todas e todos e todes. Obrigada, Ana Lúcia, a reflexão dos nossos lugares e da importância de nos vermos e nos sentirmos e nos reivindicar humanas, né? Isso é muito importante. Então, agradeço demais a todas vocês por essa interação, por esse compartilhamento, né? Por essas vozes tão potentes, não na perspectiva da dureza ou de ser, mas pela potência que vem de longe, de nosso espaço, de nossa ancestralidade que vocês apresentam aqui, né? O corpo negro fala por si só. E quando a gente escuta as vozes de vocês, a gente consegue adentrar, né, nessa experiência que é muito difícil, né? Mas que é muito necessário que nós tenhamos pessoas com essa consciência nesses espaços. E aí a gente consegue também ir driblando, né? Então, muito grata à MNB
agradece demais a prontidão de vocês em abrir esse convite, agradece a Carol D'Artora, a Landara, Tom, vou ver, Tonantezinho, que eu achei ótimo, mas agradece também a Liv, deseja melhoras para ela, né? A Érica também precisou sair. A gente quer agradecer muitíssimo a pela parceria, nossa, muito importante essa parceria, que quer também todo esse mês de março. Eu quero fazer uma puxada de sardinha aqui para minha Paraíba, agradecer a todas as companheiras negras que estão aqui, da Baumi e da Bamidele, que são minhas organizações que eu faço parte, e todas as companheiras da Articulação de Mulheres Brasileiras que estão também nesse momento nessa live. Então, eu quero fechar trazendo uma frase de Marielle, que ela diz, por ocasião do mês de março, do Dia Internacional da Mulher, né? Então, ela vai dizer que as rosas da resistência nascem no asfalto. A gente recebe rosas, mas vamos estar com o punho cerrado, falando da nossa existência contra os mandos e desmandos que afetam as nossas vidas. Então, a gente aceita até rosas, mas a gente sabe muito bem qual é o nosso projeto, qual é a nossa intenção e o que queremos. Então, muito axé para todas nós, para todas as pessoas que estão nos assistindo e, mais uma vez, muito obrigada pela presença de vocês nesse diálogo.